Talvez essa seria a besta mais emblemática do Apocalipse, pois muitas pessoas associam ela ao anticristo, a Satanás, a algo ruim. Porém, quando Deus diz monstro, bestas, Ele está associando isso a estados, nações e povos. Ou seja, é um erro associar essa besta do 666 ao anticristo, a Satanás ou a qualquer pessoa ruim que venha aparecer no mundo. Mas sim, ela deve ser interpretada e racionalizada como uma nação com grande potencial de dominar o mundo. Então, abrindo a luz das Escrituras, vamos tentar explicar quem poderia ser essa besta de 2 chifres igual cordeiro do 666. Vamos lá? Antes de mais nada, temos que fazer a leitura do Apocalipse 13 para a gente entender de que besta a gente está falando e aonde que ela cabe no contexto, né? Então lá está escrito dessa maneira: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão, e exercia todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneiras que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebeu a ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos os que adoram a imagem da besta, e faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal nas suas mãos direitas e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Com essa leitura e usando o raciocínio, temos a seguinte dedução: que a besta de 2 chifres anda em associação com a besta de 7 cabeças e 10 chifres. E como a gente estudou a profecia passada, sabemos que essa besta de 10 chifres e 7 cabeças é nada mais, nada menos do que o grupo G7. Ou seja, a besta de 2 chifres anda associado com G7 e tem um poderio militar a seu favor. Como tem 2 chifres, indica que esse país ou nação ou estado, que esse ser tem 2 tipos de poder de domínio sobre as pessoas. Lembrando que eu digo que o G7 é a besta leopardo de 7 cabeças, porque está escrito na profecia que ela herdou todo o poder do grande dragão. E a gente sabe que o grande dragão que perseguiu o povo de Deus era Roma. E Roma nada mais é do que a Europa antigamente. E hoje a Europa é representado pelo grupo G7. Então o grupo G7 ele herdou de Roma o poderio. Então foi repassado para o G7 o poderio de Roma. Por isso que eu deduzo que o leopardo de 7 cabeças é o G7. Então, de vez eu falar Europa, que é muitos países envolvidos, eu vou citar apenas o G7, que é o grupo das 7 nações mais poderosas do mundo. Outro ponto importante é saber que antigamente os chifres era associado a reis. Mas como hoje não temos mais reis, mas sim governantes que governam o poderio, poderio militar, poderio bélico e econômico de uma nação, a gente não pode mais usar os chifres como se fosse representado com um rei hoje em dia. Então, por isso que eu troquei o chifre de reis para poderes. Então, quem no mundo hoje, governado pelo G7, tem ou teria esse potencial de dominar o mundo usando
dois poderes. Vamos tentar racionalizar, entender quem seria essa nação. No meu ponto de vista, só existe duas nações que podem ter o domínio global em suas mãos. Uma é os Estados Unidos da América, indiscutivelmente uma nação que sozinha pode ter o domínio mundial. A segunda nação é China, que também uma nação sozinha pode ter o domínio mundial em suas mãos, dependendo daquilo que fizer. E como as profecias diz aqui bem clara, que essa nação andará em conjunto com o leopardo de 7 cabeças e 10 chifres, que é o G7, daí a gente já exclui a China, porque a China não anda alinhada com o G7, pelo contrário, criando o BRICS, o grupo BRICS, para ir contra o G7, para fazer uma frente e uma colisão contra esse grupo, sobrando assim apenas os Estados Unidos. Então, vamos tentar trazer os Estados Unidos para ver se ele se encaixa em tudo o que está escrito nessa profecia. Vamos lá? Em Apocalipse 13, no capítulo 12, está escrito assim: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Se lembra que eu disse para vocês que foi os Estados Unidos que lançou os mísseis e devastou o Japão? E lembra também que eu disse que o próprio Estados Unidos reconstruiu o Japão e fez com que o Japão se transformasse na segunda maior nação do planeta, tirando a admiração do mundo todo, dizendo como pode um país ser tão devastado e chegar ao topo do mundo tão rápido. E o próprio Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, reconstruiu totalmente a Europa e fez com que a Europa se transformasse no melhor continente do planeta para se viver, criando também o G7 e fazendo com que esses países se unissem no G7 e tivesse toda a influência do mundo, ou seja, os Estados Unidos, fez com que todo mundo adorasse a besta leopardo. E em troca de quê? De ter todo o poderio da besta leopardo para si. E aqui eu tenho 3 coisas que apontam para os Estados Unidos como a besta do 666. Primeiro, ter o controle financeiro global, ou seja, o dólar é a moeda universal. Tanto é que os Estados Unidos vivem criando barreiras econômicas para qualquer país que não agradar a ele. Ou seja, ponto 1, os Estados Unidos têm o controle sobre o dinheiro do mundo. Ponto 2, os Estados Unidos não só está alinhado com a Leopardo, como faz parte e é chefe líder do grupo G7. E o ponto 3, que indica que os Estados Unidos é a besta do 666, é o seu poder e influência mundial. Tudo isso em conjunto torna os Estados Unidos muito, mas muito parecido com o que seria a besta do 666. Em Apocalipse 13, no versículo 13, está escrito assim: e faz grandes sinais de maneiras que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Bom, sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial para cá, os Estados Unidos vêm elaborando cada vez mais armamentos bélicos. Ou seja, talvez esse lançar fogo do céu seja justamente aquela capacidade que os Estados Unidos têm de lançar mísseis sobre outras nações. Ou seja, literalmente cair fogo do céu, como devastou Japão, Afeganistão, Iraque, muitas outras guerras financiadas pelo próprio Estados Unidos, que faz com que chuvas, literalmente chuvas de fogo, caia do céu sobre seus inimigos. Mais um ponto que indica que os Estados Unidos é muito, mas muito próximo da besta 666. A parte que diz assim, que foi concedido
que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, isso não é sonho e nem ficção. É extremamente real. O nome disso se chama inteligência artificial. Ou seja, claramente está dizendo aqui que essa besta irá fazer algo ou alguém, um boneco, uma imagem, e desse força a essa imagem, desse vida a essa imagem. E com a inteligência artificial que a gente tem hoje em dia, é muito, mas muito fácil você pegar todo o conhecimento econômico e colocar numa inteligência artificial e fazer com que esse robô ou essa inteligência administre todos os recursos de uma nação ou até mesmo de todos os países do mundo, porque uma inteligência artificial é 1000 vezes ou 1 milhão de vezes muito mais rápido, o raciocínio muito mais elaborado e sistemático do que qualquer humano pode fazer. Ou seja, se uma inteligência artificial disser para você não faça isso e compre aquilo, é muito mais assertivo do que um presidente ou alguém que estudou economia dizer, porque o robô ele pesquisou todas as fontes do conhecimento do mundo em apenas 2, 3 minutos, enquanto o ser humano está baseado apenas naquilo que ele sabe, naquilo que ele estudou, ou seja, extremamente limitado. Então aqui eu posso dizer que sim, é uma criação de uma inteligência artificial que irá compor uma máquina, um robô, que irá dirigir o comando, talvez dos Estados Unidos ou do mundo, num futuro bem próximo, mas bem próximo mesmo. Em seguida está escrito assim: e faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta, ou o número do seu nome, 666. Bom, aqui podemos citar o seguinte: uma inteligência artificial, ela conhece muito bem toda a lógica da economia, todo o mecanismo que faz girar a máquina econômica no mundo. Então, para ela, limitar as pessoas a usar o dinheiro é muito, mas muito eficiente. Por quê? Porque se o dinheiro físico ele pode ser roubado, manipulado, extraviado, e dificilmente o governo ele consegue saber quem fez isso ou de que maneira ele fez. Existem inúmeras maneiras de driblar o sistema. Mesmo que a economia seja uma economia tão segura quanto a dos Estados Unidos, mesmo assim existem falhas. E o ser humano ele é especialista em descobrir falhas e tirar vantagem um do outro. E a máquina, com a inteligência artificial, ela sabe essa lógica. E ela pensou também como acabar com toda essa corrupção ou com todo esse desvio de dinheiro ou sonegação ou indo para o tráfico. E que maneira que essa máquina achou? Bom, vamos acabar com o dinheiro físico, vamos fazer um dinheiro virtual e vamos pôr, talvez, não sei, um chip que Elon Musk está desenvolvendo para implantar na cabeça, ou não sei, alguma maneira que vai ser colocada no ser humano e ele só vai poder comercializar quando esse chip ou esse aparelho ou esse meio de transferência seja implantada nele. Ou seja, pode ser um código de barra, pode ser um chip com uma leitura de aproximação, pode ser o scanner da sua visão, da sua retina, que o ser humano ele já tem a sua identificação, ele não precisa de chip, ele não precisa de uma identificação. A nossa biometria ela é única, cada ser humano tem a sua, ou seja, sabendo cadastrar todas as biometria de todos os humanos, você já tem um dado único. E você juntando esse dado único junto com a sua visão ocular, ou seja, com o desenho ocular que tem na sua íris, simplesmente fica perfeito. Ou seja, o ser humano já nasceu com duas identificações únicas: a íris do olho, né, que ela é uma impressão digital do olho, e a nossa biometria, a nossa digital nos dedos. Ou seja, tudo que o governo precisa é cadastrar ou a biometria ou a nossa íris e assim desenvolver o sistema que só com a identificação da sua face ou da sua mão você possa comprar ou vender.
Não necessariamente pode ser um chip ou qualquer coisa desse, mas eu não estou descartando porque sim, pode ser. Mas olhando a lógica, a biologia já fez o nosso próprio chip, que é a nossa impressão digital e a nossa córnea. Então o governo nada mais vai fazer do que usar aquilo que a natureza já nos deu. E o robô, sabendo disso, ele vai implementar o sistema financeiro baseado na nossa biometria ou leitura facial da córnea. Simples assim. E o presidente dos Estados Unidos já deixou bem claro que se o futuro da economia é o dinheiro digital, que o Brasil como o Brasil foi pioneiro nisso, desenvolvendo o Pix, e o Pix em poucos anos substituiu em 75% o nosso dinheiro e o crédito, ou seja, a preferência da pessoa hoje em dia é sim usar um dinheiro virtual. Os Estados Unidos pensou o seguinte: se o futuro do dinheiro é o dinheiro virtual, o controle vem do dinheiro virtual, então os Estados Unidos, como é o país mais forte do mundo, com maior tecnologia do mundo, não pode ficar para trás. E o que os Estados Unidos fizeram com o Donald Trump? Eles vão usar todo o dinheiro Bitcoin ou uma moeda parecida com Bitcoin. Para quê? Para desenvolver uma nova moeda, um novo dólar, um dólar virtual. E possivelmente, mais para frente, não sei se com esse presidente ou com o próximo presidente, ou quanto for o tempo, não sei, possivelmente toda essa lógica que eu estou dizendo aqui vai ser implantada e aplicada. Ou seja, vão ser criado um dinheiro virtual. Esse dinheiro virtual vai ser amplamente aceito pela população, como já está sendo no Brasil. O Brasil praticamente foi um laboratório, onde as pessoas não sabiam se o dinheiro virtual ia ser aceito ou não, e acabou sendo muito, mas muito aceito. E com essa aceitação, o governo vai conseguir controlar melhor para onde vai o dinheiro, para não ir para narcotráfico, para não ser desviado. Ou seja, um dinheiro virtual ele pode ser simplesmente deletado. Ou seja, se um cara for um traficante e cair na ficha dele lá, e se ele for preso, o governo pode simplesmente deletar o CPF dele, ou deletar a biometria dele, e ele não poder comprar e não vender nada. Ou seja, o governo ou a máquina que pensou isso simplesmente criou um meio de castigar uma pessoa, de punir uma pessoa instantaneamente, porque sem dinheiro você não vive. E por que eu digo que os Estados Unidos está na frente de todos os países do mundo nesse quesito de implantar o dinheiro único e fazer a manipulação do mundo onde ninguém possa comprar e vender? Por quê? Os Estados Unidos já têm a moeda universal. Então ele transformar essa moeda universal numa moeda lastreada em um Bitcoin, lastreada no ouro, ou sei lá o que for, lastreada em alguma coisa, ninguém na sua sã consciência vai trocar por R$1, por um rubro, por um ien. Não vão trocar, eles vão continuar usando o dólar, só que o dólar virtual, ou seja, os Estados Unidos está com a faca e o queijo na mão. Se ele conseguir implantar essa moeda e esse tipo de controle muito seguro, todos os outros países do mundo vão se aderir a isso, né? Então, creio eu que isso já indica, mais uma vez, a aproximação que os Estados Unidos têm dessa profecia do 666, porque nenhuma outra nação do mundo conseguiria implantar uma moeda única no mundo que não fosse os Estados Unidos ou a China. E está muito mais para os Estados Unidos implantar uma moeda única do que para a China. Por isso que eu digo, os Estados Unidos é um fortíssimo candidato, se não o único candidato, à besta do 666. E por que eu não descarto o chip nas pessoas ou a implantação de algo físico no corpo das pessoas? Por quê? Porque também tem uma parte na profecia que ela não está nesse contexto, está mais para frente, que diz assim, que uma marca, uma chaga, uma ferida iria acontecer nas pessoas que implantasse ou aderisse a essa marcação da besta, ou seja, ia ter uma ferida nas pessoas, ou seja, uma ferida ela só pode existir se tiver algo físico na pessoa, correto? Então pode ser que seja a biometria, sim, pode ser que seja o scanner da íris, também,
Mas eu não descarto a implantação de algo físico, podendo ser um chip ou qualquer coisa, eu não sei o que é, mas algo físico em você, talvez seja um cartão de memória que armazene todo o seu dinheiro, porque qual é o medo do mundo hoje em dia? O medo do mundo hoje em dia é que uma nação soberana, vamos supor a Rússia, brigue com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, como usa o sistema SWIFT, o que ele fez? Ele simplesmente bloqueou 300 bilhões de dólares da Rússia com uma simples canetada. Ou seja, o medo do mundo hoje em dia é os Estados Unidos ter superpoder a ponto de que uma canetada leve à falência uma nação soberana. E uma criação de um sistema de pagamento como esse, onde é implantado talvez um cartão que armazene os dados de informações de quanto você tem e transfira isso para uma linha onde pode ser feito o pagamento via moedas online ou moedas digitais, ou seja, as pessoas não dependendo de um banco ou o governo não dependendo de uma nação de outra, mas sim de o armazenamento de dados por indivíduo, ou seja, cada indivíduo ia ser seu próprio banco, ou seja, quanto mais indivíduo morasse numa nação, mais forte e mais rica ia ser essa nação, ou seja, ia ser muito mais vantajoso confiar seus recursos nas pessoas que moram na sua nação do que você confiar seus recursos numa nação que não mora, que não depende de você, que talvez não esteja nem ligando para você. Ou seja, se os Estados Unidos ou um grupo de nações se unir e pensar esse meio de fazer com que as pessoas possam armazenar em si todos os seus recursos e gastar na sua nação ou na sua localidade, todos os países do mundo vão aderir, porque não vai ser simplesmente $1, vai ser simplesmente cada pessoa sendo o seu próprio banco, ou seja, totalmente independente, ou seja, o país que conseguir maior número de pessoas ou conseguir que os seus habitantes consigam comercializar e ser bem sucedido, ou seja, vai se tornar uma nação mais forte e nenhuma nação vai depender da outra. Se isso for implantado, mais a utilização e segurança de onde vai o dinheiro, bem possivelmente que todas as nações do mundo irá usar esse meio de pagamento. E assim cumpre-se a profecia do Apocalipse 13, onde ninguém vai comprar e vender se não tiver o sinal e a marca da besta. Lembrando que só vai entrar no reino de Deus, só vai ser salvo as pessoas que não aderirem à marca. Outro ponto importante: Deus marcou o ser humano também, na sua testa, na sua mão. Mas Deus marcou de uma forma espiritual, ou seja, Deus marcou na sua consciência. Então Deus deixou bem claro que ele fez uma nova aliança com o ser humano, e ele marcou a nova aliança no coração das pessoas e elas jamais vão esquecer. Ou seja, Deus fez uma marcação no coração das pessoas e na mente, né? Na obra, ou seja, a obra simbolizando a mão e a mente simbolizando o coração. E o diabo, o que ele fez? Ele simplesmente copiou isso, só que de vez de ele marcar as pessoas de uma marcação espiritual, o que eles fizeram? O que ele vai fazer, né? Ele vai fazer uma marcação física. E não descarto também uma marcação espiritual, porque o anticristo, ele é um espírito, né? Como Deus e Yeshua HaMashiach já deixou bem claro que o espírito do anticristo já está atuando, mas o anticristo ainda não surgiu, mas há de surgir. Então, muito cuidado e precaução. Então eu entendo assim: hoje é a única geração entre todas as gerações humanas que já passaram pela face da Terra que consegue desenvolver uma tecnologia capaz de acabar com o dinheiro. E como um dos sinais da vinda do anticristo, da destruição e da vinda do Messias, no retorno do Messias ao planeta, é que tenha o fim do dinheiro e que ninguém comercialize
se não aderir a essa prática da besta do 666. E eu não associo a besta do 666 ao anticristo. Por quê? Porque o anticristo, sim, o anticristo é uma pessoa, é um ser, né, humano. Já a besta do 666, está claro e nítido que Deus associou ela a uma nação, a um estado, porque Deus diz que era uma besta de 2 chifres, e todas as profecias, desde quando Deus começou até o final das Escrituras, todas as profecias que falam de um besta, de um monstro, está associado a uma nação, a um povo. E é por isso que eu procuro um povo para associar isso. E o povo que hoje, que mais simboliza isso, que mais tem o poder de exercer o poder da besta do 666 hoje no mundo, é os Estados Unidos da América, por incrível que pareça. É a única nação que pode desenvolver um método de pagamento único, é a única nação que tem em seu poderio pessoas que estão desenvolvendo tecnologias justamente para isso. É uma nação onde gira toda a economia mundial, ou seja, todos os cenários apontam para os Estados Unidos como a besta do 666. Estamos próximos do fim, próximo do retorno do Messias. Temos as tecnologias hoje para fazer a implementação do fim do dinheiro no mundo. Já tivemos a primeira pandemia mundial que nunca aconteceu antes. Então sim, estamos vivendo realmente os fins dos tempos. Então espero que tenha gostado do esclarecimento que eu tenho sobre essa profecia. E até a próxima.